Fala pessoal, sou o professor Humberto Quesada e o tema do vídeo de hoje é criminologia. Vê só, a criminologia, além de ser uma ciência muito importante para a compreensão do fenômeno criminal, está caindo em concursos também, né? Ou seja, no último concurso da PM aqui do Ceará caiu criminologia para o cargo de soldado. Eu até tive a oportunidade de dar aula sobre isso. A gente estava tateando no escuro porque não sabia como é que ia ser cobrado. A gente tinha aí alguma ideia do que era cobrado no concurso de delegado, às vezes em outros estados, e a gente estava meio que tateando no escuro. Enfim, deu tudo certo. Muitos alunos que foram meus alunos foram aprovados. Pois bem, criminologia. Essa ciência, ela é muito importante para que nós possamos compreender a extensão do fenômeno criminoso. Perceba, o crime sempre fez parte da nossa história. A história do ser humano foi permeada de sangue, permeada de lágrimas. Então, ou seja, o crime sempre aconteceu. Isso aí é fato, né? Contudo, a gente precisa compreender que as pessoas acabavam por sistematizar a compreensão do crime. E como é que isso acontecia? Havia uma fase pré-científica onde não existia ciência. Hoje nós temos a ciência bastante avançada. Mas imagine na Idade Média. Crimes aconteciam na Idade Média, certo? Todavia, nessa fase pré-científica, entendia-se que os crimes eram oriundos da influência de forças malignas sobre as pessoas. As pessoas estavam influenciadas por forças malignas. Era culpa do incusto. Era culpa de uma influência maligna. Ou seja, a pessoa cometia um crime influenciado por Satanás e seus asseclas. Nesse contexto aí, o crime estava fortemente vinculado à ideia de pecado. Tanto é que naquela fase ainda chamada de fase abstrata, fase pré-científica, existiam as ordalhas, existiam as torturas como método de obtenção de prova que deixou de ser utilizado em 1216 através do Concílio de Latrão. Nessa época foi feito o chamado Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, com um manual de instruções de como caçar bruxas. Então, ou seja, era algo pré-científico, algo que o pessoal dispunha da tecnologia. E bem, havia a hegemonia da igreja. Então, na sua decadência, tivemos grandes nomes como Tomás de Aquino, que começou a ter a questão da justiça distributiva e por aí vai, mas ainda uma fase pré-científica. As pessoas explicavam os crimes através da ideia de pecado. A culpa não era da pessoa que estava cometendo o crime, a culpa era do diabo, a culpa era do Satanás, e ela devia expurgar os seus pecados através dos procedimentos previstos pelo Tribunal do Santo Ofício, exorcismos e por aí vai. O que acontece? Passada essa fase e chocados com a crueldade que às vezes acontecia durante esses processos, criou-se uma série de ideias voltadas ao que se chamou posteriormente de fase clássica. Tivemos a fase abstrata, fase clássica. A fase clássica, ela na verdade foi uma nomenclatura pejorativa dada por um cara chamado Henrico Ferri. Depois ele chamou isso de fase clássica. Mas a doutrina aponta que não existia uma fase clássica propriamente dita. Era um conjunto de pensadores, um conjunto de filósofos, de juristas que compreendiam o crime de outra forma, que não aquela medieval. Aí tivemos também, por exemplo, a influência da Revolução Francesa, que centrou a coisa toda na figura do homem. Toda a lógica trazida pela Revolução Francesa, além de muita influência no constitucionalismo moderno, ela também influenciou política, influenciou sociologia, influenciou também o que chamaríamos anos depois de criminologia. Centrando-se tudo na figura do homem, tivemos esses estudiosos, filósofos e juristas que contrariaram as ideias da fase abstrata, centrando a coisa toda, tirando a culpa do Satanás e botando a culpa no homem. E diz, olha, meu amigo, se você cometeu o crime, a culpa é sua.
culpa é totalmente sua. Não foi o diabo que fez você cometer o crime. O culpado é você. Você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Perceba, a ideia da coisa toda ser centrada no homem influenciou os ideais iluministas, né, típicos da Revolução Francesa, o neoconstitucionalismo, novas formas de Estado, exemplo da República, em sua concepção moderna, tem uma influência também da Revolução Francesa, mas trazendo para cá, tudo era centrado no homem. Né? Ou seja, e se tudo é centrado no homem, até a responsabilidade pelos crimes. Então, ou seja, um dos pilares da fase clássica é o livre-arbítrio e a pena como caráter retributivo. Ou seja, se você descumpriu as regras, você será punido. Porque como é que se explicava o crime na fase clássica? De acordo com Penteado Filho, né, Nestor Sampaio Penteado Filho, um dos grandes nomes da criminologia moderna, havia uma grande diferença, havia duas grandes explicações para os crimes nessa época da fase clássica. Quais são elas? Jus naturalista e a jus contratualista, ou seja, os que advogavam pela existência de um direito natural, imutável e eterno, fruto, por exemplo, da vontade de Deus, fruto da racionalidade humana que estava em voga na época, em virtude da Revolução Francesa, ou os contratualistas. Eles compreendiam que para a vida em sociedade ser possível, as pessoas faziam um contrato, chamado de contrato social. 3 grandes nomes apareceram, além de vários outros, mas 3 tiveram destaque no contratualismo, né? Rousseau, Locke e Hobbes. Hobbes, o primeiro dos teóricos do contratualismo, né, entendia que o homem era, por definição, egoísta. Muita gente usa dizendo que ele entendia que o ser humano era por definição mau, mas ele não é mau, é egoísta. Ele não sente prazer na companhia de outras pessoas. Né? E Thomas Hobbes influenciou o absolutismo, né? Justificou o absolutismo através do seu livro Leviatã. Está ele aqui, Leviatã, de Thomas Hobbes. Influenciou o absolutismo, entendia que as pessoas não têm prazer na companhia uns dos outros, né? E no seu estado de natureza tendem a se degladiar até a morte, disputar por tudo e acabar uns com os outros até a morte. É dele a célebre frase que influenciou, dentre outras coisas, o músico Falcão, né? O homem é o lobo do homem. Né? O Locke entendia que o ser humano era uma tábula rasa, era uma folha em branco, era fruto do meio. E precisava de uma instância superior de julgamento chamada de Estado. Estou resumindo um bocado. Jean-Jacques Rousseau apregoava a teoria do bom selvagem, né? Que o ser humano era naturalmente bom e a vida em sociedade acabava por corrompê-lo. Desse modo, o Estado deveria aí garantir a estabilidade dessa governança. Eu estou resumindo um bocado, porque eu sou também professor de sociologia e de ciência política. Então o que acontece? Essa fase clássica entendia que o crime ele era um ente jurídico, ou seja, era um desrespeito a um contrato, o contrato social. Então, a punibilidade da coisa toda estava residia justamente no livre-arbítrio. Você cometeu o crime, lamento, meu querido, você desobedeceu o contrato social, você será punido aí meio que numa escala industrial, porque a pena tinha um caráter retributivo, certo? Diferente de como ela é hoje, que ela tem um caráter punitivo pedagógico. Superada essa fase clássica, nós temos a chamada fase positiva. Fase positiva influenciada pelo positivismo de Augusto Comte. O que o Augusto Comte queria? O Augusto Comte queria colocar o método científico em tudo na vida. Ele disse que a ciência era a única explicação válida para as coisas. Ainda hoje, ele está certo.
De certa forma, porque tem coisas que a ciência não consegue explicar, mas que acontecem. Mas ele levava isso à enésima potência. Tanto é que ele quis utilizar o método científico nas ciências humanas, o método científico nas ciências sociais, e às vezes não dava certo. Então, na fase positiva, nós temos diferentes métodos científicos para explicar o crime. Pela primeira vez na história, na fase positiva da criminologia, foi quando nós tivemos uma cientificidade da coisa. Não havia na fase abstrata, porque tudo era culpa do Satanás. Não havia na fase clássica, porque tínhamos teóricos contratualistas e outros filósofos adeptos do justnaturalismo. Aqui não. Na fase positiva tivemos método. Tivemos alguma coisa. Óbvio, houve críticas muito contundentes em cima dos métodos. Mas houve um método. E tem a sua importância histórica, que é inegável. Embora não condiga com a realidade de maneira alguma e inaplicável hoje em dia. Mas a aplicação do método científico no estudo do crime começou na fase positiva. Mitigou-se o livre-arbítrio. Porque, lembra-se, na fase clássica, a culpa era tão somente da pessoa. Livre-arbítrio, pena de caráter retributivo. Na fase positiva, não era livre-arbítrio. A pessoa tinha fatores determinantes. Algo os impelia a cometer os crimes. Tinha alguma coisa que os colocava numa situação de cometer crimes. E o primeiro desses caras foi um médico e jurista chamado de Cesare Lombroso. Ele era médico. A sua obra principal chama-se O Homem Delinquente. Ele propunha naquela época o determinismo genético ou determinismo biológico. Ele dizia o quê? Que a pessoa não é que ela tinha livre-arbítrio não, mas é porque tem algumas pessoas que apresentam sinais de retrocesso genético. Elas são de algumas gerações anteriores, elas são menos evoluídas do que as pessoas civilizadas. Elas demonstram isso através de sinais, de medidas antropométricas do rosto. E aí foi uma crítica pesadíssima em cima dele, porque ele vinculava a criminalidade, por exemplo, à epilepsia. E nem todo epilético comete crimes. Aí temos um problema. Ele sugeria que pessoas, por exemplo, com a fronte fugidia, com os olhos numa altura desigual, as orelhas numa altura desigual, estavam propensas ao crime. Isso soou preconceituoso lá naquele tempo. Imagine hoje em dia. Ele sofreu duras críticas, né? Ele classificava os criminosos, e aí é o ponto central da obra, no criminoso nato, aquele que é naturalmente propenso à criminalidade. Tem o criminoso louco, que tinha uma percepção distorcida da realidade, né, que devia ser internado. O criminoso ocasional e o criminoso passional. Naturalmente, a pesquisa dele foi feita em cima de hospitais e presídios, e ele media as distâncias antropométricas entre os olhos e estabelecia algumas regras ali que para ele faziam sentido. Só que, obviamente, isso não soou bem, tanto que ele sofreu duras críticas naquela época. E em obras posteriores dele, a exemplo do Crime, Its Causes and Remedies, que não é tão lido hoje em dia, ele meio que complementou a teoria, não é bem assim, ele tentou complementar um pouco aquilo dali. Quem foi ajudar ele em socorro, foi acudir o Lombroso, foi um cara chamado Henrique Ferri. O Henrique Ferri, ele era genro e aluno do Lombroso. Ele, sogrão, tem calma, sogrão, poxa, você está falando demais, não é bem assim. Foi inclusive o Ferri, aponta-se, né, a doutrina de Nestor Sampaio Penteado, que ele foi quem criou o termo criminologia. Ele entendeu que havia um determinismo sociológico. O crime, ele é na verdade o fruto de fatores antropológicos, físicos e sociais, o que ele chamou de trinômio causal do delito. Né? Ele
não concentrou os estudos no criminoso em si, como fez Lombroso. Ele estudou mais a questão da relação dele com a sociedade, como é que aquela pessoa era vista dentro do círculo social dele. Porque o crime de fato, ele é algo que é social, antes de ser uma regra, um desrespeito a uma regra jurídica, é o desrespeito a uma regra social. Ele entendeu que um meio socialmente propício à criminalidade, conjugado a algumas condições antropológicas, sociais, vai acontecer um determinado número de crimes. Perceba que há um método aí, diferente das modernas teorias criminológicas, a exemplo da Escola de Chicago, a exemplo da teoria da anomia e de tantas outras mais modernas. Nessa aqui havia ali um princípio de método, uma metodologia mínima para garantir uma perspectiva de cálculo de crimes que aconteceriam de acordo com fatores. Certo? E o último nome dessa fase positiva é um cara chamado Rafael, ou Raffaele, é italiano, Raffaele Garofalo. Ele foi quem melhorou a concepção aí dos ideais do nosso amigo Lombroso. Na escola positiva, o Rafael Garofalo, ele teorizou que o crime ele estava na pessoa e que se revelava como uma degeneração. Foi o Rafael Garofalo quem criou, por exemplo, o conceito de periculosidade. A ideia de periculosidade que nós temos hoje teve a sua gênese com o nosso amigo Garofalo. Ou seja, é a maldade, a rejeição às regras sociais que seria a mola propulsora do crime. De modo que o grande feito dele naquela época foi criar o conceito de delito natural. Para ele, o delito natural, ou seja, o crime naturalmente crime, é toda e qualquer conduta que vai de encontro a sentimentos altruísticos, a sentimentos de empatia, a sentimentos de piedade. Ou seja, tudo aquilo que fere uma outra pessoa, talvez influenciado aí pela moral kantiana, não sei, talvez influenciado por entendo eu que Lombroso puxou um pouquinho ali da ética e da moral kantiana, um imperativo categórico, mas a violação desses sentimentos altruísticos, sentimentos de empatia com as pessoas, seria o crime natural. Então ele escreveu de fato seu nome na criminologia. E quais são os postulados aí da fase positiva da criminologia? Primeiro, que o direito penal é uma obra humana, o crime é uma obra humana, e a responsabilidade não está centrada somente na pessoa. Temos que considerar fatores determinantes. Ou seja, perceba, não é só culpa da pessoa, tem algo que a impele. Sociedade, óbvio, em Lombroso não há muito que se falar, a importância de Lombroso é histórica, mas a sociedade às vezes compele a pessoa a fazer isso. E o crime, ele é um fenômeno que é social e jurídico. Da mesma forma, a pena seria um instrumento de defesa da sociedade. Certo? Então, esse é um resuminho da fase positiva que a gente sempre aprofunda nas nossas aulas. Depois da fase positiva, nós tivemos a chamada terça escola italiana, ou como estamos falando de terça escola, quando estamos falando em italiano, não é terça escola, é terça escola, que aí buscou uma conjugação da escola clássica com a escola positiva. Vai deixar o vídeo muito longo, vai ficar para o próximo vídeo. Já estou com mais de 19 minutos aqui, o vídeo já está ficando longo demais. Enfim, falamos aí de 3 fases. Falamos da fase abstrata, falamos da fase clássica, da fase positiva. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Peço que vocês, se desejarem, comentem, curtam, compartilhem. E, enfim, é isso por hoje. E até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.